Vamos mexer nesse vespeiro aqui com Damares Medina, advogada constitucionalista, PhD em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Bem-vinda, Damares. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos. Obrigada. Damares, não quero te complicar, hein? Você é uma advogada, atua ali no Supremo Tribunal Federal, nas cortes superiores. Deixa eu te perguntar como que é o clima, como é que é esse tipo de conversa nos bastidores da advocacia? O advogado poder vir a público, claro que a gente não vai colocar nomes aqui, não vamos entrar nessa discussão, a gente vai falar mais no sentido de refletir sobre esse assunto. Mas os advogados falarem sobre isso em público é uma espécie de heresia contra o Poder Judiciário, contra os magistrados, os integrantes do Judiciário? De forma alguma, Jesus e quem nos assiste, até porque nós sabemos que os salários de todo servidor público são dados públicos que você pode acessar no site do Supremo Tribunal Federal, no site da Transparência do Governo Federal. Então, quando a gente fala de salário de servidor público, de membro do poder público, esse é um dado público e discutível do interesse de todos nós, porque tudo que é público sai do nosso bolso, sai dos tributos que a gente paga. E para situar quem nos assiste sobre o que é supersalário. Supersalário, na definição dessa pesquisa, que foi publicada ontem, é tudo que é recebido, seja pelo magistrado, ou seja pelo senador, pelo deputado federal, por qualquer servidor acima do teto constitucional. E o que é o teto constitucional? Desde 1988, a Constituição ela tem essa luta, essa dificuldade de fixar um limite máximo, um teto, que o servidor público poderia receber. Só que as pressões inflacionárias, as dificuldades orçamentárias de aumentar nominalmente o salário, a remuneração, sobretudo no caso do ministro do Supremo, que é o teto que fixa todo o teto da administração pública federal comum, faz com que se desenvolvam mecanismos, puxadinhos, manobras para criar verbas remuneratórias, muitas vezes de natureza indenizatória, alguns resquícios de uma diferença ou percentual que foi incorporado, como mecanismo de ir burlando esse teto constitucional. Onde que a questão pega? Primeiro, o nosso judiciário ele é o mais caro do mundo. Ele consome 1,3% do nosso orçamento. Tem uma pesquisa um pouco antiga do professor Luciano da Roz, que compara vários judiciários na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Um magistrado custa para cada brasileiro $130 à época. E eu tenho aqui o dado da Holanda, custa $58, na Suécia custava 66. Então isso é um paradoxo em si. Um país extremamente pobre, extremamente desigual, que paga uma justiça tão cara. Mas isso ainda pode ficar ainda mais complicado. Como nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal e todo o judiciário julga cada vez mais em ambientes virtuais. 99,5% dos processos são julgados em sistemas automatizados que são operados pelos servidores do Supremo Tribunal Federal. Além disso, esse processo virtual deu tanta agilidade ao Supremo Tribunal Federal que ele enfrenta hoje o menor acervo histórico de sua linha completa. Né? Nos últimos 33 anos, nunca se julgou tão poucos processos no Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje 18 mil processos. Nos anos 2000, alcançamos índices de 120 mil processos. Então, gasta-se cada vez mais para julgar-se cada vez menos, o que, em termos de eficiência administrativa, representa, de fato, um paradoxo. Aí, quando a gente vai ver a pesquisa mais de perto, a média de recebimento de cada magistrado no Brasil é de R$60 mil. O teto constitucional está de R$46 mil. A média de salário de um trabalhador brasileiro comum está entre 3 e 500 mil reais. Então, nós temos, de fato, um problema, ainda mais num contexto de imposição orçamentária, de disputa sobre quem define onde entra ou não, onde deve ser alocado o orçamento público, o gasto do brasileiro. E vou falar ainda mais, a gente tem no Brasil um cenário de hiperlitigiosidade. O que isso significa? Nós temos hoje em tramitação no Brasil 83 milhões de processos. E mais da metade desses 83 milhões de processos tramitam
em gratuidade de justiça ou tem em um dos seus polos um ente público, o que significa que são causas subsidiadas por nós, cidadãos contribuintes. Então, é um quebra-cabeça muito complexo, temos que levar tudo em consideração e ainda temos o trenzinho da magistratura. Cada conquista alcançada pela magistratura no legislativo é seguida por todas as carreiras jurídicas que querem também, carreiras jurídicas do funcionalismo público, o mesmo privilégio, não vou falar em privilégio, a mesma prerrogativa, né? O mesmo tratamento. Então, tudo o que acontece na magistratura, o Ministério Público quer, todas as carreiras da advocacia pública, que nem pagam custas, né? Os entes públicos querem também e recebem sucumbência. Ou seja, é uma discussão muito complexa, em cascata, que fala também sobre o custo do Brasil e essa dificuldade orçamentária que enfrentamos num país que está com esgotamento tributário muito intenso, haja vista essa disputa do IOF, que acaba de ser judicializada no Supremo Tribunal Federal também. Então, não é fácil, né, tratar do tema de uma perspectiva individual. É realmente uma questão macro, muito complexa e que dialoga com as dificuldades e desigualdades sociais extremas de um país como o Brasil. Damares, como é que chega na prática a existir um salário como esse de R$ 66 mil líquido? A gente está falando do salário líquido de R$ 66 mil. Alguns exemplos aqui dessa pesquisa, desse levantamento. Então a gente calcula o quê? Bruto, 90, 100 mil. Se a gente tem o teto, o que são esses penduricalhos? Adicional de quê? Para quê? Nós temos no Brasil um princípio da autonomia judiciária, né? Então, nós temos uma realidade de praticamente 83 tribunais no Brasil. Cada tribunal tem o seu regimento interno, tem sua autonomia, cada juiz, isso é um princípio constitucional, inclusive, né? Para garantir que o juiz possa julgar com independência e sem amarras, esse é uma cláusula pétrea na Constituição. Só que essa autonomia administrativa levada ao extremo permite com que cada tribunal, no limite, decida como vai ser aplicada uma regra, por exemplo, de aposentadoria, de pagamento de adicional, de adicional para viagens, despesas de deslocamento, que são despesas comuns, correntes no âmbito da administração pública, mas que podem alcançar um caráter desvirtuado. E como funciona na prática? Essas despesas, elas têm a natureza indenizatória, então elas não entram sequer no cômputo do imposto de renda. E por terem essa natureza indenizatória, e quando eu falo natureza indenizatória, o que isso significa? Que ela tem a finalidade de indenizar um custo que não é coberto pela remuneração. Vou usar um exemplo para quem nos assiste entender que não é um problema localizado. Olha, vamos, Damares aqui, acho que a gente perdeu a conexão, vamos tentar restabelecer aqui a conexão com a Damares, porque ela vinha aqui trazendo raciocínio sobre a natureza indenizatória desses penduricalhos. Devolvo a palavra para você continuar, Damares. Por exemplo, os parlamentares, eles têm as verbas dos gabinetes, né? Verba de gasolina, verba de paletó, verba de não sei o que lá mais, são vários penduricalhos que, no final das contas, recompõem a remuneração sem as amarras do teto remuneratório, do teto constitucional. No âmbito do judiciário, isso pode acontecer com pedidos administrativos de diferenças salariais passadas, incorporação de quintos, nessas carreiras todas, elas são estruturadas a partir de leis que garantiam determinadas vantagens. Às vezes essas leis são reformadas e essas vantagens não são incorporadas, e muitas vezes a decisão sobre o que é ou não incorporável na remuneração do magistrado e de que forma, se natureza indenizatória ou incorporada no teto, é uma decisão tomada pelo próprio tribunal, tomada administrativamente. Então, esses são os mecanismos que podem permitir com que um magistrado ganhe hoje no Brasil bruto próximo de R$100 mil, o que não é, como mostra a pesquisa, uma realidade muito atípica ou excepcional. Damares, quando a gente fala da perspectiva de mudança desse cenário, tem que passar pelo Congresso, tem que ter ali algum projeto de lei que limite essa atuação do ponto de vista da autonomia de determinados tribunais, que colocam esses
penduricalhos, sejam de natureza indenizatória, sejam morais ou legais, enfim. Mas isso teria que ser alterado no Congresso Nacional. Mas tudo que a gente vai falar que pode mexer de alguma forma com aposentadoria, com rendimento, remuneração ou qualquer tipo de pauta não remuneratória, quando a gente fala de qualquer coisa que respingue no judiciário, parece que os parlamentares eles ficam acuados, eles têm medo de mexer nesse vespeiro. A gente enxerga aí uma perspectiva de mudança desse cenário diante desse estado de coisas, Damares? Por que será que os parlamentares teriam medo, né, Jesus? Nós sabemos que, de acordo com a Constituição, o fórum privilegiado, quem julga os parlamentares são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí uma relação muito implicada, muito delicada entre quem julga o quê e quem enfrenta o quê. É importante destacar que isso não é um problema isolado no Brasil. Em vários judiciários, em maior ou menor medida, a magistratura é considerada, eu vou usar uma palavra até forte, uma casta. Por exemplo, na Argentina, o juiz não paga sequer imposto de renda. Então, é um debate sobre a função jurisdicional que em nenhum momento eu vou aqui desmerecer, né? Realmente o juiz ele tem que ser muito bem remunerado, é uma função nobilíssima e essencial ao Estado democrático de direito. Só que, da perspectiva normativa, desde 88, a Constituição vem tentando estabelecer tetos, estabelecer limites, e dificilmente uma lei teria o poder, né, até porque assim, não só lei, a Constituição prevê, as leis disciplinam, mas parece ser da dinâmica dos poderes construir mecanismos que acabam afastando determinadas carreiras funcionais essenciais do Estado da realidade da maioria dos brasileiros que ganha tão menos. Então, esse debate passa por diversas camadas, conscientização, controle, o que há já, eu acho que essa própria pesquisa e a exposição desses dados joga luz sobre o tema e expõe uma realidade que às vezes pouca gente conhece, de que o teto constitucional está sendo pouco cumprido para a magistratura, que deveria ser quem deveria zelar, né, pelo cumprimento do teto. O CNJ já avançou muito nesse sentido. Nós temos hoje em dia uma atuação de fiscalização, de moralidade administrativa empenhada pelo Conselho Nacional de Justiça, com acolhimento de denúncias, aposentação de juízes ou magistrados que têm condutas improbas. Então, nós vamos avançando nesse sentido, mas ainda há muitos desafios por conta da realidade que nós vivemos e essa pressão orçamentária e o fato de só o Supremo poder definir quanto ele ganha. A prerrogativa, a competência legislativa é exclusiva dele, né, por conta da autonomia também do Poder Judiciário, mas sempre lembrando que é uma questão de quem está acima do poder, né? Não é limitado ao Judiciário, nós temos problemas de supersalários e de verbas adicionais também no Legislativo, no Executivo um pouco menos, né? No Executivo é mais acumulação de proventos, né? Quem se aposenta contributivamente e exerce uma outra função em muito menor escala, mas a lei, eu acredito que não seja suficiente para resolver esse debate que passa por uma perspectiva de conscientização, de visão de uma sociedade mais igualitária, com destaque para os avanços que o CNJ vem implementando no âmbito de todo o sistema de justiça, que é muito caro no Brasil. Seguimos dependendo do INSS lá na frente. Nós sim, verdade, Jesus. Nós não estamos nessa casta superior. Damares, obrigado pela participação aqui, advogado constitucionalista, PhD em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Damares Medina, participando ao vivo do Poder Expresso. Até a próxima. Muito obrigada a todos vocês, boa tarde, até mais. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.